Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste 29º domingo do tempo comum nos apresenta a necessidade da oração e da intimidade com a palavra de Deus. Tudo aqui converge para que possamos criar consciência de que, para que na batalha da nossa vida, da nossa existência, numa guerra diária que nós travamos contra todos os tipos de infidelidades, de pecados, de erros, nós só conseguiremos vencer através da oração e através da intimidade com a palavra de Deus, que nos torna cada vez mais parecidos, formados com o Filho de Deus, Jesus. Na primeira leitura, a gente já entra em contato logo de início com esta realidade de batalha. O povo de Israel estava em batalha com os amalecitas. E para que existisse uma vitória, Deus condicionou a oração de Moisés, que erguia as mãos, em clamor, gritava. E também fazemos perceber que a oração pessoal é importante, mas quando não temos mais força, entra aqui a figura de Arão e Ur para ajudar Moisés a manter os braços estendidos, erguidos, para que, erguidos no clamor a Deus, Israel pudesse vencer. Então nós temos aqui a necessidade pessoal de oração, nós precisamos rezar, uma oração íntima, uma oração solitária, você e Deus, mas também quando cansamos, porque a nossa existência é fragilizada, a nossa condição humana é uma condição frágil, às vezes não acreditamos, nós precisamos da ajuda do outro, do irmão, para continuar, para manter os nossos braços erguidos a Deus nos momentos de cansaço, para que possamos vencer uma grande batalha, a batalha da vida. Uma batalha que se dá diariamente, entre dúvidas, entre medos, entre incertezas, entre justiça e injustiça, honestidade e desonestidade, fidelidade e infidelidade. Tudo isso está diante de nós todos os dias. E para que possamos inclinar o nosso coração para o que é justo, para o que é verdade, para o que honra a Deus, eu preciso de uma ajuda espiritual. O nosso natural é notoriamente inclinado para o erro. Nós temos naturalmente uma inclinação para o que é errado. Por isso que, sobrenaturalmente, através da oração, nós nos reclinamos ao que é justo, verdadeiro e honesto, ao que é da vontade de Deus. A oração nos coloca de pé diante de Deus, não de pé como sentido de soberba, porque nós pedimos de joelho, mas justificados, né? Na oração nós conseguimos escutar e ver a Deus. Aqui nós temos
as figuras de 3 santos. Santa Teresinha, 1º de outubro. São Francisco, 4. E Nossa Senhora Aparecida, 12. E hoje nós também celebramos uma santa. Qual é? Santa Teresa de Ávila, Dávila, mestra da oração. Ela nos ensinou tão profundamente a encontrar aquele que o nosso coração deseja, e ensinou-nos que toda a busca humana, toda a busca por poder, por prazer, interesses escusos pessoais, é um interesse desordenado daquele interesse primeiro do coração do homem de buscar o seu Criador. Então nós temos um interesse, que é um bom interesse, uma busca, um desejo, mas que, se não for orientado, ordenado, nós vamos desaguar em interesses errôneos. Porque o interesse mesmo, primeiro do homem, é a Deus. E por isso estamos aqui, por isso rezamos, para que a nossa vida seja cada vez mais ordenada. Nós nos encontramos diante de Deus e devemos sempre nos encontrar diante de Deus como verdadeiros mendigos, pedintes. Não temos ninguém por nós, a não ser a justiça do Senhor. Por isso que no Evangelho a gente escuta estas 2 figuras, o juiz que é injusto, que não respeita Deus, não acredita em Deus, não respeita o homem, ele se basta a si mesmo, ele é a lei, ele é a autoridade, então abaixo dele ele não precisa respeitar ninguém, acima dele nenhum outro, porque ele é a justiça, ele que julga. E ele não queria escutar o clamor daquela que era totalmente esquecida na sociedade judaica, a viúva, e a outra figura também esquecida, que é sempre lembrada por Deus, o órfão. Aqui, neste evangelho, a viúva. Não tinha ninguém por ela. E ela precisava pedir, clamar a justiça. E iria clamar a justiça a quem? Ao juiz. Mas o que fez com que ele pudesse realizar o desejo da viúva não foi Deus. Por quê? Porque ele não acreditava. Ela não poderia nem dizer, pela misericórdia, pelo amor de Deus, como muitas vezes a gente vai passando pela rua e escuta um mendigo pedindo, me ajude pelo amor de Deus. Toca ao nosso coração. Por quê? Porque nós acreditamos em Deus. Mas ao coração do juiz não toca, porque ele não acredita. Mas pela insistência dela, o pedido insistente, ele realiza, para que ele não fosse mais perturbado. E aqui Jesus vai dizer, você acha mesmo que Deus, que é justo, que é bom conosco, vai deixar de nos escutar? Ele que é o juiz verdadeiro, bom e justo, amoroso para com todos nós, ele vai nos escutar. Porque se o juiz injusto escutou, imagina Deus. Mas é preciso algo anterior à oração. A oração é a resposta daquilo que primeiro nasce no coração, a nossa fé. Nós precisamos pedir, rezar, mas com fé. E a fé pede de nós a insistência. Nós precisamos insistir. Mesmo contra tudo que nós estamos vendo que pode ser contrário àquilo que pedimos, nós precisamos acreditar. Nós precisamos insistir, como fez a viúva. Como fez Moisés para que conseguisse a vitória de Israel. É preciso rezar ao cansaço. Ao cansaço. Porque foi assim que fez Moisés. Rezou ao cansaço. É preciso criar no coração humano, no meu e no seu coração, essa intimidade com o Senhor. Buscar essa intimidade, que vem através do hábito. A intimidade vem através do hábito. Aquilo que nós tornamos todos os dias a fazer, se torna habitual. Então a nossa oração deve ser habitual, deve ser quase que natural, deve fluir de nós, da nossa vida. E não é somente uma oração onde nós paramos para rezar. É uma oração que ela é realizada no cotidiano, na vida.
Tudo aquilo que vamos fazer deve ser oração a Deus. Escolha, discernimento perfeito que nos vem do Espírito Santo, para que a nossa vida seja reflexo da vida de Deus. É assim a vida do cristão. E só conseguiremos ser sensíveis à voz de Deus quando nós abrimos o nosso coração a Ele na oração. E quando o buscamos nas suas Escrituras, na Palavra Santa. Santo Afonso Maria de Ligório diz que quem reza se salva. Quem não reza já está condenado. Porque não basta nada, não precisa fazer nada, é só não rezar. Nós já nos condenamos. Porque sem a oração, o nosso ouvido, a nossa visão, nós nos tornamos incapazes. Nós não conseguimos ver perfeitamente. Nós não conseguimos escutar perfeitamente. Nós vamos escutar primeiro os nossos instintos. Nós vamos ver primeiro a nossa vontade, colocar primeiro os nossos interesses. Sem a oração, nós sempre colocaremos outras coisas no lugar de Deus. Porque é ela que vai formando em nós. É ela que vai esculpindo em nós a vontade de Deus. Por isso que nos reunimos em assembleia, em grupos de oração, nos reunimos na Sagrada Comunhão, nos reunimos nesta noite carismática para rezar. Rezar. Pedir a Deus, clamar, porque o Senhor escuta o seu povo. E nós precisamos acreditar que Ele escuta. Às vezes nós não rezamos porque não acreditamos. E é muito sério isso, muito sério. Nós não rezamos porque não acreditamos. Achamos que não vamos ser escutados. Achamos que não tem ninguém a nos escutar. Então é preciso acreditar, é preciso a fé. Por isso Jesus questiona: será que o Filho do Homem, quando vier, ainda encontrará fé sobre a terra? Porque é preciso acreditar para rezar. Eu só peço se eu acredito. E eu só peço se eu, na minha humildade, reconheço a necessidade que tenho. Que possamos, nesta noite de oração, tornar de fato este momento um momento onde eu coloco o meu coração diante de Deus, coloco o meu coração dentro do coração do Senhor, como fizeram tantos santos, como fez Santa Teresinha, como fez São Francisco, como fez Santa Teresa de Ávila. Colocar-se diante de Deus, a nossa fragilidade dentro da fortaleza de Deus, a nossa desesperança dentro da esperança do Senhor, a nossa falta de fé dentro desta força que é fé, que é dom de Deus, o nosso desamor dentro do amor do Senhor. Oração é abandonar-se em Deus, abandonar-se. Não é palavras seguidas, repetidas, que muitas vezes nós achamos que vamos assim conquistando a atenção do Senhor. Não. Me lembro agora aquela oração, aquela música que o Magela fez. Como é o nome do Matuto? A oração do Matuto, né? É olhar para Ele e Ele olha para mim. É essa a oração. Uma oração humilde, simples. E interessante é que ele entendeu, o Matuto, que a oração se dá no cotidiano, saindo para o trabalho, tão cedinho e tão depressa. É assim que se dá. Porque às vezes nós paramos para rezar somente na missa, nos grupos de orações, quando lembramos em casa, mas a oração se dá na vida, como já havia falado. Para que, quando eu estiver vivendo, não viva eu, mas como disse Paulo, Cristo viva em mim. Essa é a oração. Para quando eu estiver vivendo, nas minhas atividades, nas minhas escolhas, nas minhas relações, nas minhas amizades, eu não esteja vivendo. Cristo esteja vivendo em mim. Aí sim, é a minha vida de oração. Não é somente momentos de oração. Precisamos voltar o nosso olhar para Deus, na sua palavra, e nessa entrega do nosso coração fragilizado, do nosso coração doente, do nosso coração teimoso, diante do coração de Jesus que arde de amor por nós. Que essa noite
seja uma noite de fato de oração, que você possa se colocar diante do Senhor e pedir a Ele: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, aumenta a minha vontade de te conhecer na tua palavra e aumenta a minha vontade de intimidade. Apesar de toda e qualquer circunstância, eu estou aqui e quero te escutar. Fala isso ao Senhor, porque Ele fala e nos fala ao coração, e nos responderá, e escutará, e nos dará aquilo que pedimos, porque Ele não é um Deus que mente. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós, que os santos possam nos ajudar, como sentinelas, a ver a Deus, no mundo, na vida e nos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.